Fala molecada, quem tá falando é o Renato aí, trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal no YouTube. Mais uma vez falando sobre basquete, dessa vez eu acho num formato um pouco diferente que eu tô querendo adotar para o tipo de vídeo. Não vou também ficar preso só em basquete, vou falar também sobre futebol, enfim, alternar entre basquete e futebol, que é algo que eu gosto de falar bastante. Mas nesse vídeo específico eu vou falar sobre o começo dessa off-season da NBA. Não vamos prender a draft, né? Hoje, inclusive, é a quarta-feira, dia 25, e é o dia do draft. Provavelmente vamos ter Cooper Flag indo para Dallas, Dylan Harper na segunda pick. Eu não me recordo de quem é a segunda pick. Acho que é do Chicago Bulls, se eu não estou enganado. Ace Bailey provavelmente caindo para pick número 6. Ele tá querendo ir para Brooklyn Nets, tá querendo jogar em Brooklyn, né? Pode cair para uma oitava posição, enfim. Muita coisa para falar, mas eu vou me prender hoje a trocas e eu vou falar em específico do Boston Celtics, porque tipo assim, nós já tivemos algumas trocas, né? Teve a do Kevin Durant, que foi levou ele para Houston e levou lá para Phoenix o Jalen Green e o Dylan Brooks, mas eu queria falar em específico das trocas que fizeram o Boston Celtics. E vamos lá. O Boston Celtics, há 2 dias atrás, 3 dias atrás por aí, faz a primeira troca do seu quinteto titular, que é o Drew Holiday. A gente sabe que dos 5 jogadores que compõem o elenco titular do Boston Celtics, que são Jason Tatum, Jaylen Brown, Derek White, o Drew Holiday e o Kristaps Porzingis, o Jason Tatum não seria trocado, o Jaylen Brown só se fizesse uma oferta irrecusável. Derek White, acredito que na mesma linha, mas é um jogador trocável para a diretoria do Boston, né? Eu não trocaria Derek White, mas enfim, minha opinião. E os dois nomes mais prováveis seriam Kristaps Porzingis e o Drew Holiday. Por quê? O Boston Celtics tem uma folha salarial muito alta e o Boston Celtics precisa limpar essa folha salarial se não quiser pagar multas caras para a NBA. E nessa temporada, na última, né, eles já estavam correndo esse risco e sabiam que nessa atual temporada de 25-26 iam precisar fazer esse tipo de ajuste, iam precisar ajustar alguns valores financeiros, fazer algumas trocas para poder entrar no teto salarial da NBA e não pagarem multas. Então, os nomes mais prováveis para serem trocados seriam o Derek White, o Porzingis e o Drew Holiday. Primeiro, eu achei, na verdade, que o primeiro a ser trocado seria o Porzingis, mas foi o Drew Holiday. O Drew Holiday acabou indo para o Portland Trail Blazers, em troca veio o Anfernee Simons, e mais picks de segunda rodada, se eu não me engano. E ontem, se eu não me engano, foi ontem, no dia 24, o Porzingis foi trocado para o Atlanta Hawks. Eu vou até ler aqui numa troca que envolveu três times, né? O Boston Celtics, o Hawks e o Brooklyn Nets. Né? O Hawks eles acabaram recebendo o Porzingis e uma escolha de segunda rodada, o Celtics e o George Niang e uma escolha de segunda rodada, e o Brooklyn Nets recebeu o Terrence Mann e uma escolha 22 do draft de hoje. O Brooklyn Nets somando 5 escolhas de primeiro round no draft. Impactante, vamos ver como é que eles vão se sair aí com essas escolhas no draft. Mas enfim, o que eu queria dizer foram boas trocas, os Celtics fizeram boas trocas. E vamos lá. Pensando no lado do Drew Holiday, o Drew Holiday ele já é um jogador mais experiente. Óbvio que você tem ter um cara como o Drew Holiday no seu elenco é muito bom. O Drew Holiday ele é um baita defensor de perímetro, ele é um jogador muito inteligente, distribui bem, tem uma boa distribuição de jogo, só que ele já é um cara mais velho, ele é um cara de 35 anos que ocupava uma grande parte da folha salarial e inevitavelmente ele ia ter que ser trocado. E eles trocam por um outro jogador, que é um jogador mais novo, é um jogador com maior índice de pontuação, uma porcentagem de acertos relativamente, se eu não me engano, na mesma linha ou maior do que o Drew Holiday. Eu confesso que eu não olhei as porcentagens de field goal para 3 pontos do Drew Holiday para fazer a comparação com o Anfernee Simons,
Mas o Anfernee Simons é um bom jogador, é um jogador mais novo e quem sabe o Boston Celtics futuramente querer envolver uma troca com o Anfernee Simons. Eu acho que numa temporada onde você não vai ter um Jason Tatum e você vai ter que meio que reformular o elenco para uma próxima temporada, é interessante você ter um Anfernee Simons, um cara que ele pode agregar como bom pontuador, é um cara de muitos altos e baixos, mas ele é um cara que pro nível do Celtics em uma troca envolvendo o Jrue Holiday, é uma boa troca. Eu acho que é uma troca interessante. Vai depender muito de como o Joe Mazzulla vai conseguir encaixar, vai definir uma função para o Anfernee Simons. Eu acho que ele não, inevitavelmente, quando o Jason Tatum voltar e provavelmente o Celtics tiver definido um quinteto titular, o Anfernee Simons não vai ser o protagonista do Celtics. Muito longe disso, ele não chega para ser o protagonista, mas ele chega para agregar. E eu acho que ele pode agregar bastante ao Celtics. Óbvio que eu acho que acho não, ele não tem a mesma defesa de perímetro que o Jrue Holiday tem, ele não tem o mesmo instinto de liderança que o Jrue Holiday tem, mas ele pode agregar em pontuação. E o Celtics, em uma temporada onde não vai ter o seu principal jogador, com o Anfernee Simons pode encontrar uma outra saída, uma outra alternativa, juntamente com o Jaylen Brown, com o Derek White, que provavelmente vai ficar. Enfim, é uma saída, uma boa alternativa. Agora, pensando em Kristaps Porzingis, eu acho uma boa troca. Assim, a troca do Jrue Holiday com o Anfernee Simons é uma troca interessante. O Anfernee Simons vai ter que se provar dentro de quadra, né? Mas o do Porzingis eu acho uma boa troca. Você tira, óbvio, você tira um baita pivô e agora você vai ter outras opções para chegar titular. Isso se o Boston ainda não fizer nenhuma outra movimentação e ir atrás de um outro pivô, que também é algo que a gente não sabe se a gente pode esperar, se a gente não pode esperar. Mas você troca um Porzingis que é muito difícil de se manter saudável. Raramente você vai encontrar o Porzingis disputando todas as 82 partidas ou pelo menos 75% das partidas de temporada regular. Ele não esteve saudável na última temporada e quando ele esteve saudável na temporada que o Celtics foi campeão, a gente viu a diferença que ele fez. Por exemplo, ele destruiu. Ele foi uma peça fundamental para a equipe do Joe Mazzulla para ser campeão em cima daquele Dallas Mavericks. E foi um dos jogadores que mais incomodou a defesa do Dallas naquela série. Só que assim, ele vai para a próxima temporada, já não estava saudável, né? Já estava jogando no sacrifício. E agora ele vai para uma outra temporada, onde, se eu não me engano, de temporada regular ele joga 25 partidas e mais algumas em playoffs. E o Celtics acabou sendo eliminado nas semifinais de conferência para o New York Knicks. E o Porzingis não jogou todos os jogos. Então, assim, é uma troca que você pensando no físico, você está pagando um alto salário para um cara que não consegue se manter saudável. Ele pode jogar uma partida e ficar mais 5 fora. Pensando no ponto de vista físico e financeiro, é muito bom para o Celtics. Só que se achar um outro pivô saudável à mesma altura do Porzingis é complicado, né? Provavelmente os principais pivôs, os bons pivôs da liga já estão empregados, né? Algumas opções menos viáveis, né? É mais fácil tirar, mas por exemplo, você tem o Walker Kessler no Utah Jazz, que é um pivô jovem, é um bom pivô, mas para você fazer uma movimentação pelo Walker Kessler demandaria dinheiro e acredito que o Celtics não está pronto, ele quer aliviar a folha salarial e não encher a folha salarial. Você tem no Dallas Mavericks um Daniel Gafford que acabou de, se não me engano, acabou de assinar uma extensão salarial com o Dallas, mas até então estava disposto a ser trocado e outras equipes também já interessadas. São algumas opções, você tem muitas opções no mercado. Mas acredito que saudável e à altura são poucos que chegam ao Porzingis. Mas acho interessante a troca. Acho uma boa troca do Celtics. É óbvio, né? Mais pela questão salarial, que se pudesse, o Celtics não mexeria em nenhum dos seus jogadores do seu elenco.
para essa temporada, mas é por um bem maior, é por um alívio financeiro e algo que o Celtics necessita fazer e não porque queira. Mas são trocas justas. Eu acho que principalmente a do Drew Holiday pode ter um bom retorno e a do Porzingis é uma troca que a gente já esperava. Eu não vou entrar no mérito nos nomes que chegaram para o Celtics, né? O George Niang, porque é um jogador que eu confesso que eu conheço pouco, não vi o suficiente para ter uma noção dele e um encaixe que ele poderia ter no Celtics, mas enfim, esse é um vídeo falando mais sobre a minha opinião, o que eu acho, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é, e sobre outros assuntos que vocês querem que eu fale, eu não vou falar só sobre NBA, também quero falar sobre futebol, mas dentro da NBA eu quero que vocês falem um pouquinho mais. Vou voltar falando sobre as outras trocas na off-season, porque a gente sabe que tem muita coisa para provavelmente muita troca vai acontecer e também falar um pouco sobre o draft que vai acontecer na noite de hoje e o meu Dallas Mavericks selecione o Cooper Flag e o Nick Harrison não faça merda. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.